Graça e paz, amados. Estava aqui refletindo sobre o tempo de Deus nas nossas vidas, né? Muitas vezes nós achamos que Deus está atrasado, nós temos pressa, né, na realização dos nossos desejos, dos nossos planos, dos nossos sonhos, ao passo que não. Deus está aguardando o nosso amadurecimento. Somos nós que não estamos amadurecidos. Porque Deus sabe que determinadas coisas que Ele vai fazer por nós, que Ele vai nos permitir, vai atrapalhar o nosso crescimento. Em vez de trazer aquela real felicidade, vai ser uma ilusão. Nós vamos ter que dar uma volta muito maior para alcançar, para conquistar aquilo que nós acreditamos ser o que vai nos fazer felizes. E que verdadeiramente o que vai nos fazer felizes de verdade, sendo redundante, é aquilo que vem dele. É aquele que vem quando nós estamos crescidos emocionalmente. E mais ainda, né? Amadurecidos espiritualmente. Porque nós somos essencialmente espírito. Essa carne aqui, esse corpo material que nós vemos, tudo que está à nossa volta, é ilusão, isso vai passar. O que nos aguarda vai muito além, é a eternidade. Então, a todo tempo, Deus nos prepara, Ele nos convoca, Ele nos chama. Ele nos leva a irmos além, além de nós mesmos, crescer no nosso ego, né? Na grande lição, que é o aprendizado do amor, de nos importarmos, pois nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que é amor. E sendo assim, teremos que imitá-lo. Amém? Que nós assim sejamos. Então é isso, amados. Deus está esperando por nós. Nós temos a impressão que nós é que estamos esperando por Ele. Não. A paciência dele, né? A longanimidade é uma característica, assim, que nós nem conseguimos compreender. Tamanha paciência dele para o nosso crescimento, né? Porque o tempo dele é diferente do nosso. O nosso tempo é cronometrado aqui no relógio dele, não, é a eternidade. Então, as lógicas, né? O espiritual é muito diferente do material. Mas aí você pode dizer assim, mas nós somos humanos, e aí? Somos humanos, mas a nossa essência é espiritual. Foi assim que Deus nos fez. E Ele vai nos levar, Ele nos conduz dia após dia a uma compreensão de como é isso. E todos que nós podemos ler, conhecer ali na Bíblia, são como nós, passaram por dificuldades, passaram por lutas, venceram, cresceram, nos deram exemplos de que nós podemos também ir além dos nossos limites, das nossas ignorâncias, né? Do não saber, do não conhecer, do resistir, do teimar, de entrar em conflitos e duvidar às vezes, mas Ele não desiste de nós. Olha, Ele não desistiu de Pedro. Né? Pedro, depois que traiu, né, voltou, não sirvo para nada, vou pescar, é isso que eu sempre fiz. Jesus não foi atrás dele, castigou ele e jogou na cara dele aquilo que ele já tinha feito. Não. Só perguntou para ele aquilo que Jesus já sabia. Pedro, tu me amas? O que Pedro disse? Eu acredito que ele queria trazer Pedro à tona do sentimento de culpa, sabe, do medo, da autodecepção, da vergonha. Quando ele pergunta a Pedro 3 vezes, né? A cada vez que Pedro respondia, Pedro, né, emergia, subia, saía daquela profundidade que ele estava, daqueles sentimentos negativos. Então ele não nos despreza, ele nos acolhe e nos ensina com tanto amor, com tanto cuidado. Nós precisamos ter cuidado, né? Sabendo desse amor de Deus, desse cuidado, dessa paciência, dessa longanimidade, nós não sermos procrastinadores, né? Adiadores de atitudes que nós precisamos ter para caminharmos, para crescermos, porque o tempo ruge, e quantos estão se perdendo, quantos estão tirando a própria vida. E nós que já avançamos um pouco, que já tomamos posse de determinadas verdades, nós precisamos ir ao socorro, sermos canal daqueles que ainda estão gemendo, estão sofrendo, estão um degrau atrás.
como tem outros que já estão mais à frente. Quem está à frente, estender a mão para quem está atrás, amados. Esse é o exercício de amor que Deus nos convoca, nos chama para nós realizarmos. E é assim que é o amor de Deus, né? E muito mais, eu tô falando de uma coisinha aqui, de uma gotinha d'água, num oceano de amor, de bondade, de coisas assim incríveis. Quanto nós precisamos crescer, né? Quanto nós precisamos ler a palavra, precisamos meditar, precisamos parar, precisamos ouvir do Espírito, precisamos ouvir das outras pessoas, sabe? Há muitas feridas em nós, às vezes, nos nossos semelhantes, que trazem completo embaraço, completo embaçamento para que nós tenhamos a verdadeira empatia pelo outro, aquela capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E eu não entendo porque o outro se comporta assim, mas com certeza ele tem dores que estão ali purgando, estão ali infectadas, como nós também temos as nossas, ou já tivemos, já superamos. E o único poder capaz de ajudar os nossos irmãos e ajudar a nós mesmos é nós termos essa consciência. E com a graça de Deus, com a ajuda dele, com o poder que é a graça, nós avançarmos, nós estendermos a mão, nós também sermos longânimos com os defeitos de caráter dos outros, com os pecados, a começar conosco mesmos, né? Porque às vezes a gente não se perdoa, a gente se castiga, a gente se autopune, a gente não se acha merecedor, a gente nem consegue alcançar essa coisa de compreender que nós somos filhos amados, queridos, as meninos e meninas dos olhos de Deus. Porque o que nós vemos aqui, né, no real, no dia a dia, nesse campo materializado da vida, acaba dominando a nossa consciência, o nosso olhar. Então é preciso parar para ir além, sabe? E para ir além é preciso depender dele, é preciso convivência com ele, é preciso intimidade, é preciso mergulho na palavra, é preciso parar, é preciso ouvir, é preciso frear com a ajuda dele a nossa mente. Tudo nós precisamos dele. Para eu estar aqui diante dessa tela, eu dependo totalmente dele. Sabe? Quantas e quantas vezes, se eu planejar, se eu ficar rodando, pensando, às vezes eu não vou conseguir falar. E quando eu me sento, né? Ele vem me mostrando. Eu não tenho uma folha aqui diante de mim para eu estar lendo, não. Vem de dentro. Vem daquilo, claro, que eu já li, que eu já estudei, que eu busquei. Mas são realidades que são as nossas vivências com Deus. E tomara, né? Que essas vivências, que essas experiências, que esses insights, que esses choros, que esses desesperos, que as nossas crises sejam degraus para ajudar outros que estão vindo atrás, porque muitos já me ajudaram, muitos, e me ajudam, continuam me ajudando, porque nós não somos melhores do que ninguém. E aquele que quer ajudar alguém precisa se colocar no lugar de servo, tal como Jesus lavou os pés dos apóstolos. Ele disse: aquele que quer ser meu discípulo precisa saber lavar os pés do outro. Precisa querer servir, não se sentir superior, melhor, sabe? A humildade, uma das características ímpares de Jesus. E nós precisamos tê-la. Amém? Então que a minha oração de hoje, desse momento para nós, nessa reflexão rápida, seja de amor, de longanimidade, de paciência. E estamos combinados assim. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Eu careço das suas orações muito. E também orarei por vocês. Amém? Compartilhem. Com tantas quantas pessoas você puder. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. As pessoas não têm experiências iguais, elas não têm vivências iguais. Então a gente precisa espalhar para que alcance, né? Há uma identificação. Muitas pessoas não vão se identificar com o que eu estou falando, como eu não me identifico com muitas coisas que eu escuto. Mas sempre tem alguém falando algo ao nosso coração.
Mas para isso chegar a alcançar alguém, nós precisamos de ajuda. Ninguém cresce isolado. O próprio Deus não ficou sozinho. Ele mesmo em si é Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós precisamos uns dos outros. Desde já, muito obrigada. Amém. Um beijo no seu coração. Até o próximo.